Quero convidá-los, aqueles que têm possibilidade de se colocar em pé para a leitura do Evangelho, que servirá de base para esse momento de mensagem. A gente tem acompanhado e tem feito cada domingo um texto do Evangelho de Lucas. E agora a gente vai dar continuidade ali no capítulo 17, a partir do versículo 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém. Passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado, porque teve fé. Essas são as palavras do Evangelho que quero convidá-los a meditar nesse momento de culto. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus, iluminado pelo Santo Espírito, esteja no coração de cada um de nós, que está aqui hoje reunido, que está nos acompanhando através desse momento de transmissão, para que essa mensagem chegue à nossa vida e coração. Amém. Pode sentar. Jesus começa esse texto dando continuidade. Jesus está indo para Jerusalém. Esse é o objetivo de Jesus desde o início. E a gente sabe o que vai acontecer em Jerusalém. Está prestes a gente ouvir novamente aquilo que Jesus fez por nós, na cruz, ressuscitando por nós no terceiro dia. Mas aqui a gente não sabe exatamente onde que é, uma vila, numa aldeia. A gente não tem o nome, a gente não sabe quem são essas pessoas. Alguns até chamam de um não lugar. Primeiro, não sabemos quem morava ali, mas a gente sabe que os evangelhos, quando tocam essa parte, Samaria, Galileia, essa parte ali, não é muito bem vista. Era um lugar perigoso. E nesse texto, nos leva a conhecer 10 leprosos. Novamente, não sabemos quem eram esses 10 homens, os 10 leprosos que estavam ali. As suas famílias, os seus nomes, as suas histórias. Quanto tempo eles estavam doentes, que tipo exatamente de doença eles tinham, entre outras perguntas que muitas vezes a gente pode fazer quando a gente olha para esse texto. A gente não sabe muita coisa. Eles estavam vivendo num não lugar, eles não tinham nome. Tudo que sabemos é que eles estavam isolados do convívio social, da cidade, da vila, estavam isolados da religião, estavam isolados das suas famílias. E eu fico imaginando um pouco, eu acho que a gente tenta fazer esse exercício, o que significa viver nesse contexto, naquele tempo, tendo lepra, vivendo isolado de tudo, sozinho. Levíticos 13 dá uma ideia um pouco disso, lá no Antigo Testamento. Justamente, totalmente afastados do convívio de todas as pessoas. Além desse lado, essa ausência da presença de pessoas que estão ao seu redor, tem algo que Levíticos ele coloca, né, que apesar de tudo isso, quando chegasse alguém, eles tinham que gritar de longe: impuro, impuro. Além de tudo isso, além de estarem afastados, além de perderem todas as coisas que hoje a gente preza, um abraço, carinho, cuidado, atenção, a companhia, entre outras coisas que a gente poderia dizer, se alguém chegasse perto de você, você teria que gritar de longe: impuro, impuro. Na semana passada a gente refletiu um pouco sobre os pequeninos. Na verdade, nas últimas semanas a gente está olhando sobre vários aspectos do Evangelho de Jesus que fala sobre os últimos serão os primeiros serão os últimos, aqueles que foram rejeitados. Jesus fala: vão a todos os lugares, pegam os pobres, os aleijados, aqueles que estão aflitos e tragam, porque a minha casa ela precisa estar cheia. Ele vai falar sobre aqueles que foram os perdidos, Lucas 15,
da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, que fala que a alegria de poder celebrar quando o filho volta para casa. Há 2 semanas atrás a gente olhou com o pastor dela, falou sobre os abandonados, o rico e do Lázaro. Semana passada sobre os pequeninos, e Jesus fala, seria melhor colocar uma pedra do moinho no pescoço e jogar no mar do que fazer um desses pequeninos cair da fé. E hoje a gente está aqui falando, refletindo sobre esses 10 leprosos, nesse contexto de total isolamento, meio que colocados à sorte, esperando apenas morrer. E Jesus não é apenas um texto, mas a gente lê, a gente vai perceber constantemente Jesus indo ao encontro daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão passando por situações. Jesus vai atrás do pecador. Jesus está de passagem ali. A gente sabe que nada no texto bíblico é aleatório. Tudo que está aqui é intencional. E de fato, Jesus não está passando por ali por acaso. Certamente o propósito de Jesus é ir para Jerusalém. Mas no meio tem pessoas que precisam da mão do bondoso Deus. E ali nós ouvimos que tem 10 leprosos. À distância gritam para Jesus. E o que eles gritam? Impuro? Imundos? Não. À distância eles gritam, Jesus, mestre, tenha, aqui do texto, nossa tradução está dito, tenha pena de nós. Mas aqui particularmente eu prefiro tenha misericórdia. Na tradução da Nova Almeida atualizada fala misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Jesus os ouve em sua dor. Mas antes de ouvir a resposta de Jesus, vamos pensar um pouquinho nesse pedido desses leprosos. Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Dois destaques aqui. Primeiro é a palavra mestre. Fiz uma pesquisa só no Evangelho de Lucas, onde mestre aparece, relacionado a Jesus. Aparece 6 vezes. Em 5 situações, são os discípulos que falam para Jesus, mestre, mestre, mestre. Aqui é a única vez que são esses leprosos que falam para Jesus, mestre. Mas tem um detalhe, que quando você coloca os 6 textos um do lado do outro, que tem um certo padrão que acontece em todos eles. Eles sabiam quem era Jesus, de uma certa forma, mas eram surpreendidos por algo que eles não imaginariam que receberiam, ou que Jesus poderia fazer. São textos super conhecidos. Lucas 5, quando Jesus vai ao encontro lá dos discípulos que estão pescando a noite inteira e não pegam nada, né? E de repente Simão responde, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Ele é surpreendido por algo, pela voz de Jesus que manda eles fazerem alguma coisa. Surpreendidos com um barco cheio de peixe. Lucas 8, quando eles estão no mar e está dando uma grande tempestade, Jesus está lá tranquilo, dormindo. Os discípulos vão até Jesus e desesperados clamam, mestre, mestre, nós vamos morrer. Quando Jesus se levanta calmamente, vai lá, fala com o vento, fala com as ondas, o mar se acalma, e eles ficam admirados, diz o texto, que eles ficam admirados porque quem é esse homem que tem poder de até acalmar as ondas, que tem poder sobre o mar? De novo, eles são surpreendidos com algo que eles não imaginavam que Jesus poderia fazer. Lucas 8, um pouquinho depois, nesse texto, de repente uma mulher, Jesus está caminhando, uma mulher toca nas vestes de Jesus e sai poder. E ele fala, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos falam, mestre, tem tanta gente aqui, como é que nós vamos saber? A história continua, aquela moça que tinha tocado não consegue mais ficar sozinha, porque Jesus quer saber quem tocou na sua veste. Ela se coloca aos pés de Jesus e diz, fui eu. Então, Jesus responde algo que acontece nesse texto, presta atenção. Ela fala assim, minha filha, a sua fé salvou você.
No texto que a gente tem, a sua fé curou você. Mas a gente podia traduzir também como a sua fé te salvou. Não apenas uma cura física, mas uma cura eterna. E a gente está aqui, então, não precisa todos os textos, mas vocês já entenderam, né? Toda vez que os discípulos falam e usam o termo mestre, eles sabem que Jesus é Jesus, mas eles são surpreendidos com alguma coisa que eles não imaginavam. E de repente esses leprosos estão lá, gritam e clamam por Jesus: misericórdia, mestre. Jesus vai lá, então concede, mas de novo, tem algo que eles são surpreendidos. Talvez eles sabiam que Jesus poderia fazer, porque lá em Lucas 5, Jesus já tinha curado leprosos e a notícia já tinha se espalhado. Talvez eles sabiam que Jesus tinha poder para curar a sua doença, mas eles iam se surpreender com aquilo que Jesus poderia fazer. E o segundo aspecto desse pedido dos discípulos é: tenha misericórdia. Nossa tradução está tenha pena. Talvez o contexto de a gente perceber misericórdia hoje em dia está muito mais no sentido de sentimento do que de ação. Nossa, como eu sinto pena, talvez, das pessoas que estão passando por maus lençóis, estão passando por dificuldades. A gente sente uma certa angústia no nosso coração, mas não necessariamente que é algo que faz a gente fazer alguma coisa. Misericórdia no contexto bíblico é diferente, especialmente a misericórdia de Deus para com o seu povo, os seus filhos, é diferente. Não apenas ele tem esse sentimento de que algo não está certo, mas é algo que ele realiza em prol daqueles que clamam misericórdia. Focando e ficando de novo só no texto do Evangelho, há muitas situações onde aparece justamente essa frase. Se a gente ficar na nova tradução da linguagem de hoje, vai ter: Senhor, tenha pena de nós. Sempre essa. Ou se a gente pegar outras traduções, vai: Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas a ideia, ela é a mesma. Tem vários momentos onde esse pedido é feito para Jesus, para Deus. Mas eu vou ficar apenas em 3, para a gente fazer essa comparação. O primeiro exemplo é lá de Lucas 16, 2 domingos atrás, para não ficar tão longe, quando tem aquela história do rico e do Lázaro, já mencionei há pouco, né? E sabe quem pede misericórdia a Deus? Vocês se lembram? É o Lázaro ou é o rico? É o rico que pede misericórdia. Quando que ele pede misericórdia? Quando ele já está lá, condenado no fogo que não se consumia, e ele estava sofrendo. E tem, então lá no versículo 24 diz: Pai Abraão, tenha pena de mim. Ou seja, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. E a resposta que Abraão dá nesse texto é: não há um grande abismo entre nós, de modo que não há como atravessar ninguém de lá para cá e ninguém daqui para lá. Vocês acham que esse rico estava pedindo apenas com uma gotinha de água na língua? Que a gente sabe, às vezes na casa dos nossos avós, né, tinha aquele fogão a lenha que a gente às vezes caía um pouquinho de água, né, e sumia. E não faz sentido nenhum, não faz diferença nenhuma. O que o rico estava pedindo? Faça algo e me leve. A resposta, né? Um não pode ir para o outro lado. O que ele quer? Ele quer sair desse sofrimento que ele estava vivendo. Mas Deus fala: não. Você teve a palavra, você teve os profetas. Agora você aguarda, né, a ressurreição. Sim, ele também vai ser ressuscitado, mas não para a salvação. O outro texto é de Lucas 18, então um capítulo depois do que a gente leu agora, 17. Jesus está indo para Jerusalém, então esse é o caminho de Jerusalém. E no meio tem um outro que clama por misericórdia, que é um cego de nascença. E de longe ele fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia. E Jesus chega perto dele e pergunta: mas o que você quer que eu faça? Você lembra? Misericórdia não é apenas um sentimento, mas misericórdia é uma ação.
E ele responde: eu quero ver. Eu quero ver. E olha a resposta de Jesus. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. Ou a gente poderia traduzir: você está salvo. Você queria ver? Então você está vendo a misericórdia na tua frente. Porque eu sou a misericórdia. Você quer ver a salvação? Está aqui diante dos teus olhos. E agora a gente volta para esse texto dos leprosos, e quando eles clamam por misericórdia, eles estão clamando para que Jesus faça alguma coisa, realize alguma coisa. Mas lembrem, eles vão ser surpreendidos por algo que eles não imaginavam que Jesus iria realizar para eles. E aqui tem um aspecto, né, do poder da palavra, né, muito forte nesse texto. Em nenhum momento Jesus vai lá, pega uma areia, barro, coloca na pele e eles são curados. Não. A palavra de Deus, isso aqui é algo importante para a gente sempre ter no nosso coração. A palavra de Deus não é descritiva, não apenas informativa, nos mostrando alguma coisa. A palavra de Deus é criativa, cria do nada, pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela faz as coisas existirem, ela não é estática. A palavra de Deus é vibrante, é viva, é curativa. Então Jesus fala, vão, e eles vão. Talvez a gente vai lembrar do texto de Hebreus, capítulo 11, né? Quando fala sobre fé. É um pouco isso, fé é a certeza das coisas que esperamos. Fé é ouvir a voz de quem fala comigo, eu confio que isso é tão certo, porque é o Deus que me diz. Vão. Você se lembra daquela história daquele oficial romano que chegou até Jesus pedindo cura por um dos seus empregados? Eu disse: vocês não precisam ir lá, Jesus, somente fala. E Jesus faz isso, e pelo poder da palavra, a cura acontece. Agora, quando a gente volta para esse texto, eles vão, todos os 10 vão. Todos os 10 ouvem a voz de Jesus, confiam nessa palavra e vão. E todos os 10 são curados. Todos os 10 no caminhar, eles olham para si e já não enxergam mais aquilo que antes era a doença que os impactava de viverem em sociedade, né? Na relação da sociedade. E aqui eu quero trazer pelo menos 2 aspectos para a gente pensar um pouco, né? Como Deus usa cada um de nós para que a sua mensagem chegue no coração de outra pessoa. O primeiro ponto, que eu não vou desenvolver muito, mas é só para vocês pensarem. Se a gente olhar toda a narrativa do Evangelho, quais são as pessoas que Deus chama para falar da sua boa nova? Os últimos, os rejeitados, os abandonados, os excluídos, os isolados. Vocês conseguem perceber que Jesus ele chama esses 10 leprosos que viviam num não lugar, que não tinham nome, que estavam deixados para morrer, agora vão e deem testemunho disso. Ou seja, eles não deram testemunho apenas para os sacerdotes, no caso dos 9 que eram judeus, mas eles foram reconstituídos, foram colocados dentro de uma sociedade de novo. Eles estavam vivendo sozinhos, agora podem ter de novo convívio na sua família, no seu lar, na sua vida. Estão de novo. E olha só o testemunho, e olha só as pessoas que Deus se utiliza para falar com simplicidade daquilo que Deus tem feito. Agora pense na sua vida, pense naquilo que Deus tem feito por você e como Deus também está te usando. Nós que somos pecadores, falhos, imperfeitos, para falar da sua mensagem. Eu não vou desenvolver muito isso, mas eu quero que vocês levem para casa para pensar. O segundo ponto, que eu acho que é o coração pulsante aqui desse texto, volta e reconhece a misericórdia de Jesus. Os sacerdotes poderiam dar a liberdade para viver em sociedade novamente. Essa era a lei, lá em Levíticos 13 fala sobre isso. Os sacerdotes, eles eram responsáveis de dizer: não, você vai ficar isolado, não, você vai viver em sociedade, dentro do contexto dos judeus. Mas somente Jesus poderia dar a liberdade de viver como filhos perdoados.
Somente Jesus poderia dar a liberdade de verem como filhos perdoados. E tem um detalhe aqui que é interessante, não sei se, possivelmente vocês já ouviram, já refletiram sobre isso, né? Sabe que os judeus, e é o único detalhe que a gente sabe, né, desses 10, 9 eram judeus, 1 era samaritano. Nunca chamou a atenção isso de vocês? 9 judeus, 1 samaritano. Os 9 judeus tinham os sacerdotes para ir. Eles poderiam ir para o templo, eles poderiam ser reconhecidos e olha, podem voltar. O samaritano não. Talvez nem seria recebido lá. E ele volta para aquele único que ele reconhece como o seu sacerdote. Aquilo que Hebreus fala, né, que Jesus é o sumo sacerdote. E aqui a gente pode até olhar que, na verdade, quando Jesus fala, vão ao sacerdote, Jesus está falando, venham a mim. Não é o convite que Jesus faz? Vinde a mim, que vocês estão cansados. Vinde a mim, que vocês estão atribulados. Vinde a mim, vocês que estão sofrendo. Vinde a mim, vocês que estão aflitos. Vinde a mim, vocês que estão angustiados. Vinde a mim, vocês que estão doentes. Vinde a mim, vocês que são pecadores. Claro que no texto do Evangelho de Mateus 11 fala que eu darei descanso. Mas eu darei a cura. Eu darei o perdão. Eu darei a nova vida. Os sacerdotes poderiam dar, de novo, a possibilidade deles viverem em sociedade, mas só Jesus poderia dar a liberdade deles viverem como filhos perdoados, como filhos salvos. E aí entra então onde nós entramos nessa história. A gente percebe que essa história não é só sobre os 10 leprosos. Essa história revela a realidade do sofrimento humano. Essa história revela a realidade do pecado. O pecado é uma doença muito mais grave do que uma doença de pele que gera contaminação. O pecado nos afasta de Deus, nos isola da sua presença, nos gera morte, não só morte física, mas morte eterna. É por isso que, assim como os leprosos gritaram, e muitos outros gritaram, Senhor, tenha misericórdia de nós. Hoje também no nosso culto a gente falou, Senhor, tenha piedade de nós. Se a gente fosse para a liturgia 1, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos. E nós como igreja, como congregação, assim como o Salmo cantou aleluia, ou nas liturgias, glórias a ti, ó Senhor, glórias a ti, ó Deus. Assim também como o leproso, aquele samaritano que voltou com voz alta, louvando a Deus, se prostrando aos pés. Senhor, eu te louvo. Vejam, será que, de que maneira esse texto, ele nos leva a refletir? Jesus, ele então olha para aquele que voltou louvando ao Senhor e faz uma pergunta. Senhor, onde estão os outros 9? Essa pergunta pega um pouco para nós, né? Onde estão os outros 9? Esse vem, louva a Deus com gratidão no coração. E os outros 9, onde estão? Será que eles não têm fé? E eu acho, e aqui é uma questão de, a minha percepção nesse texto, que esses outros 9, a gente às vezes até coloca esse texto e é um dos textos utilizados na ação de graças, né? Porque a gente fala desse um que voltou e louvou a Deus e agradeceu, e a gente olha para a nossa vida com gratidão, certamente é. Mas eu não acho que os outros 9 sejam ingratos por aquilo que Deus tenha feito. O texto não nos permite dizer que eles eram ingratos. Certamente a gente olha, eles louvaram a Deus, testemunharam aquilo que Deus havia feito em suas vidas, curando a lepra, porque Deus era capaz de fazer isso, e de fato fez. Eles também, junto com esses samaritanos, os outros 9 também foram pelo poder da palavra, eles confiaram na voz de Jesus e foram até e se mostraram aos sacerdotes. Mas um retornou. E Jesus pergunta, onde estão os outros 9? E aqui tem um destaque, né? Você lembra que a gente falou que quando eles falaram, mestre, tem misericórdia de nós, Jesus ia dar muito mais do que eles pediram? O que eles pediram? Cura física. Talvez
no Senhor tenha misericórdia, porque eles lembraram lá de Lucas 5, ou das várias histórias de Jesus terem curado não só leprosos, mas muitas outras doenças, e agora estão diante de Jesus e exclamam misericórdia, Senhor, mas Jesus sabe, Jesus faz mais do que eles pediram, porque aquele que volta, ele não apenas vai ser inserido dentro da sociedade, que antes ele vivia sozinho, mas agora ele vai viver como alguém que foi curado eternamente. Ou a gente poderia dizer aquele que foi perdoado, ou aquele que foi salvo. E é por isso que Jesus responde: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. E aqui, o sentido dessa palavra não é apenas a cura física, você está curado porque teve fé, porque os outros também foram curados, né? Os outros também foram curados. Não é essa cura física que Jesus está falando aqui. Por isso, em outras traduções, a gente vai ouvir: você foi salvo. A sua fé salvou você. E o que isso diz para nós? Para a nossa vida hoje, então, tentando aplicar para o nosso coração. O significado mais profundo daquilo que Jesus faz aqui é a salvação para aqueles que confiam no seu nome. Assim como os outros nove, eles reconheceram Jesus como mestre. Assim como os discípulos reconheceram, sabiam quem Jesus era, aquilo que Jesus fazia. Como é bom quando a gente pode orar uns pelos outros, como é bom quando a gente pode colocar diante do Senhor, sabe as aflições que a gente tem em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa saúde, em relação a tantas situações que estão no nosso dia a dia e que de fato pesam no nosso coração. Isso não só é necessário, mas é bíblico. Deus quer que a gente faça isso. Se tem alguma coisa pesando no seu coração, se tem alguma coisa que te faz sofrer, o melhor lugar é justamente quando a gente pode estar na casa de Deus, colocando isso nas mãos do Senhor. Uns com os outros também. Mas qual é o risco que esse texto nos aponta? E o que ele nos convida a pensar? O risco é a gente olhar para Jesus como aquele que vai realizar e vai resolver as angústias da nossa vida enquanto estamos aqui. Se a gente olhar para Jesus como aquele que vai resolver um problema, tanto de trabalho, financeiro, ou apenas nessa perspectiva, eu olho para Jesus, eu reconheço que Jesus, Ele faz isso, e de fato Ele faz, a gente em comunidade, está juntos, reunidos, e coloca isso nas mãos do Senhor. Se a gente olhar para Jesus apenas nessa perspectiva, a gente vai perder um aspecto profundo desse texto. Jesus quer oferecer para você muito mais do que esse cuidado que Ele já nos dá. Jesus quer que a gente perceba que Ele nos surpreende com a sua graça, quando Ele fala: a sua fé salvou você. Ele quer entregar a vida eterna ao seu coração. E enquanto vivemos aqui, Deus nos dá muito mais do que a gente imagina. Nem tudo a gente agradece das coisas que Deus nos dá. Quando a gente olha o catecismo, né, a gente percebe que Deus nos dá casa, comida, bebida. Nem sempre a gente agradece o ar que a gente respira, a vida que a gente tem, a roupa que a gente veste, as comidas que estão diante de nós, que a gente tem abençoado. Nem sempre a gente agradece a nossa família, a possibilidade de ter filhos. Sim, Deus, enquanto nós estamos aqui, Deus nos cuida, Deus envia seus anjos, vocês vão lembrar de Hebreus 1, para nos proteger. A gente, diante das angústias, da tentação, do mal, para que a gente possa preservar na fé, a gente é consolado, a gente é amparado. E muitas vezes Deus faz isso, tanto para aqueles que reconhecem e agradecem, e também Deus faz isso para aqueles que não reconhecem e não agradecem. Deus não faz só porque eu demonstrei gratidão. Percebem? Deus não envia suas chuvas, dá o cuidado somente para aqueles que reconhecem que isso é do Senhor. Mas no momento em que a gente reconhece que tudo é do Senhor, tudo, e Ele nos dá, e a gente está reunido na casa de Deus, assim como o Salmo, junto com os nossos irmãos na fé, louvar, engrandecer o nome do Senhor, a gente é surpreendido por algo que a gente não imagina que receberia.
a gente é surpreendido de novo com a mensagem da vida eterna e da esperança do reino de Deus, não só para esta vida, mas para todo sempre. E esse, creio que é o propósito de vocês, de nós estarmos aqui nesse domingo de manhã. Eu tenho certeza absoluta que todos nós fomos tocados pela mão poderosa do bondoso Deus ao longo dessa semana. Só dessa semana, eu tenho certeza absoluta que todos vocês receberam de Deus algo que toca a sua vida física, sua vida mental, emocional, espiritual. Tenho certeza absoluta que vocês foram tocados pela bondosa mão de Deus. Tenho certeza absoluta. E se a gente abrir para testemunhos, para ouvir histórias, certamente aqui haveria muitas, onde vocês podem olhar nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes, o cuidado e a mão de Deus na vida de vocês. Mas assim como, e é essa bênção que Jesus quer oferecer, assim como aquele samaritano voltou, louvando a Deus, assim como o salmista fala, que estão reunidos no povo de Deus, assim também nós hoje, estamos aqui reunidos em alta voz, para agradecer aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Sim, de fato, é um texto de gratidão, porque a gente reconhece que aquilo que Jesus nos dá é muito mais do que resolver as angústias e as aflições que a gente passa nesta vida. O que Jesus está te oferecendo hoje, e por todo sempre, até o dia final, é dizer, apesar das angústias e das dificuldades, apesar do teu sofrimento, apesar das tuas aflições, eu sou a misericórdia. Eu sou aquele que te dá o perdão dos teus pecados. Eu sou aquele que te oferece vida eterna. E não apenas isso, mas eu sou aquele que estarei com você até o fim dos tempos, até esse dia chegar. Como é bom. E a gente é convidado a sempre clamar, o Senhor tem misericórdia de mim. Mas quando a gente volta para casa, a gente volta com nossos corações cheios, cantando aleluia, glórias a Ti, ó Deus. Porque de fato, eu reconheço que eu recebi muito mais do que eu imaginava receber ou de que eu imaginei pedir. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça e o bondoso Deus, em Cristo Jesus, possa fazer com que cada vez que estamos reunidos em nome do Senhor, a gente possa dizer, ouvir Jesus dizer, a sua fé. Não a fé em você mesmo, não a fé nas coisas que você faz, mas a sua fé naquele que é a misericórdia, sua fé salvou você. Amém.